Bom, vamos continuar aqui o nosso papo a respeito das funções da linguagem. Bom, você já sabe, então, que existem 6 funções da linguagem. E cada uma delas está ligada a um elemento básico da comunicação. Como eu disse, é importante que você vá se familiarizando com todos esses nomes. Vamos recuperar, então, essa nomenclatura? Estão aqui os 6 elementos básicos da comunicação: emissor, mensagem, receptor, referente, código, canal, e cada um deles gera uma determinada função da linguagem. Nós já falamos sobre a função emotiva, ligada à figura do emissor, e a função conativa, que está ligada à figura do receptor. Bom, agora é o momento de eu discutir um pouquinho com vocês a questão da função referencial, que está ligada ao referente, ou seja, é aquele tipo de texto em que o mais importante é o assunto. Bom, para entender isso um pouquinho melhor, a gente deve sempre lembrar que existem certos textos em que o mais importante é justamente a transmissão de uma informação. O que significa dizer isso? Significa dizer que em determinados textos, o mais importante é o que o enunciador está dizendo. Por isso, essa função, além de referencial, é chamada também de função informativa. Bom, como é que se gera essa função referencial? Bom, basicamente, a função referencial ela desvaloriza a primeira e a segunda pessoa gramatical, valorizando a terceira pessoa gramatical. Então, textos com predominância de função referencial são aqueles em que você encontra menos pronomes de primeira e de segunda pessoa, além dos pronomes de tratamento, e são textos em que a gente tem essa valorização da terceira pessoa. Por isso, a gente diz que os textos de função referencial são aqueles que produzem um efeito de sentido de objetividade. São aqueles textos que vão evitar as marcas de subjetividade. Isso é muito comum, por exemplo, no discurso didático, isso é muito importante numa bula de remédio, isso é comum nos textos jornalísticos, em que interessa menos quem fala, interessa menos a quem se fala, e o que mais interessa é a terceira pessoa, é o referente, é, como eu disse, o assunto da comunicação. Agora, será que pode existir um texto 100% referencial, apenas informativo? Não. E eu já disse isso. As funções da linguagem, elas são complementares. Todo texto tem todas as funções. Portanto, seria um sonho um texto que não exprimisse nenhuma opinião. O que acontece no texto de função referencial não é que o texto não dá opinião, mas que essa opinião está disfarçada. Bom, se a gente voltar para a imagem anterior, o que eu costumo sempre dizer é que por trás da função referencial, em algum grau, sempre há uma função emotiva. Se você lê, por exemplo, uma reportagem jornalística que fala sobre o Pelé, que é considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, a ponto de ser apelidado de rei do futebol, você precisa entender que essa expressão aqui, ela tem um grau de opinião, de valoração. E eu estou querendo fazer uma avaliação positiva do Pelé quando eu o chamo de rei do futebol. Então, mesmo aparecendo num texto informativo, mesmo aparecendo num texto referencial, num texto que valoriza o assunto, o uso desse tipo de expressão indica ali a função emotiva disfarçada. E eu não quero que você ache isso estranho. Por quê? Porque, na verdade, todos os textos têm todas as funções
funções e elas se complementam. O que a gente vai discutir é justamente a predominância de uma função sobre outra. O que costuma acontecer, por exemplo, no texto jornalístico, é isso, é a predominância do referente sobre o emissor. Bom, a gente tem um exercício bem legal agora para você fazer, em que a gente colocou algumas manchetes de jornal, e você deve apontar aquela que é mais referencial, ou seja, aquela que é menos emotiva. Vamos ver se você consegue matar essa questão? Manda bala.